Hoje é domingo, 27 de maio, por volta de 11h30 da manhã. Não sei nem como eu começar esse vídeo, né? Foi a respeito de um sonho que eu tive hoje, irmão. Hoje de manhã. O sonho foi pela manhã mesmo. Eu lembro que assim que eu acordei, eu já acordei perplexo, sabe? Acordei, vamos dizer que acordei triste. Triste comigo mesmo. Porque foi a respeito de novo, irmão. Mais uma vez a respeito da volta de Cristo. Assim, o sonho foi muito real, irmão. Foi muito real. Eu digo pra você que é de Deus porque não foi coisa da minha cabeça. Então eu digo pra você que o sonho é de Deus. Assim, a princípio, o sonho parecia assim um dia normal, né? Eu me lembro que eu tava perto do meu trabalho, onde eu trabalhava, né? Agora eu não tô mais lá. Eu tava perto do trabalho. E ali eu tava assim, tipo, um pouquinho mais afastado, né? Uns 100 metros assim, pra baixo do meu trabalho, ali na rua do Glicério. Eu tava ali conversando com dois rapazinhos e eles eram assim, forte, né? Eles tinham um físico assim que fazia. Eles parecia que fazia academia, né? Eles eram muito fortes. E eu também tava assim, já num físico, assim, meio que parecido com eles, assim, meio avantajado, né? Tava assim, parecia que malhava há muito tempo já. Então, o que aconteceu? Deixa eu só ver se tá gravando. Tá gravando. Então, o que aconteceu? Tinha outro rapazinho lá dentro que eu, assim. Na verdade, eu não conhecia nenhum dos dois que tava lá. Os dois que era forte, né? E tinha outro que era mais magrinho. Eles estavam os três sem camisa. E esse magrinho, eu cheguei até a brincar com ele. Eu falei, meu, você precisa. Eu falei pra ele, você precisa treinar mais, cara. Você tá com os peitinhos muito pequenos e tal. Assim, brincando no sonho, né? Meu, era um dia normal, cara. Era um dia assim. A princípio era um dia normal e eu me senti muito assim dentro do sonho. Era muito real. Então eu falei pra ele, falei, cara, você tá com os peitos pequenos, você precisa malhar mais, treinar mais, tá muito magrinho. Eu falei pra ele. Aí ele não respondeu nada, só riu. Tipo, deu aquela risada assim, tipo, como se não estivesse ligando pra isso, né? E realmente, cara, meu, como as coisas, como Deus fala através do sonho, é demais, cara, sabe? A gente às vezes se preocupa com coisas idiotas, cara, coisas bestas, coisa. Tá certo, cara, tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do físico, mas, cara, não pode trocar Deus, não pode trocar a presença de Deus por essas coisas, né? Vamos dizer assim. Então, o que acontece? Cara, esse cara parou de frente pra mim, ele tava parado assim de frente pra mim, cruzou os braços, né? E ficou ali, permaneceu sem falar nada. E os outros dois lá, se olhando e tal, olhando pra ver como é que tava o bíceps e tal. E eu também, né, naquela coisa, naquela agonia, assim, sabe? Vendo, me olhando pros caras. E de repente, aquele rapaz que tava de frente pra mim sumiu. Do nada, ele desapareceu. E quando ele desapareceu, olha que coisa interessante, cara. Quando ele desapareceu, deu um certo clarãozinho, como se alguém, assim, você tivesse no escuro, alguém tivesse acendido uma lâmpada muito forte, uma lâmpada. Ela é mais forte do que aquelas fluorescentes de LED, sabe? Como se alguém tivesse acendido e apagado rápido. Foi assim, como se ele tivesse acendido e apagado. Aí eu vi só uns. Eu não sei explicar, cara. Eu não vou saber explicar o que eu. Não era resto dele, era um. Ficou um pó assim. No mesmo formato que ele tava, ficou um pó. E esse pó foi caindo bem devagarzinho. Cara, e aquilo incomodou meu olho. Tipo, eu fiquei. Eu fiquei com o olho meio assim, fiquei meio que piscando por um tempo assim, tipo, até voltar ao normal, né? E aquilo deu uma incomodada no olho, porque o clarão foi muito forte, de repente ele sumiu. E o que acontece? Eu saí pra rua, né? Eu falei, meu, não é possível. Não saí, a princípio não saí. Eu permaneci lá, né? Falei, meu, ele tava aqui na minha frente agora, de repente ele sumiu, né? Aí daqui a pouco veio de outro, de dentro mesmo do lugar que eu tava, assim, parecia um bar.
não sei, parecia um bar assim. Era um comércio, eu sei que era um comércio. Aí de repente saiu umas pessoas de lá assim, com a mão aqui, ó, né? Com a mão assim na fronte, tipo se lamentando, como se estivesse se lamentando, essas pessoas. E de repente comecei a ouvir choro na rua, comecei a ouvir grito, muito choro. Aí eu saí pra rua, né? Aí começou aquele caos na rua. Muitas pessoas gritando, outras chorando. Quando eu fui mais pra frente na empresa, eu vi umas pessoas lá que eu conheço, né? E uma irmã, né? Não vou falar o nome, né? Pra não comprometer. Uma irmã, ela tinha ficado. Eu também tinha ficado, lógico. Eu tava ali, eu tinha ficado. E essa irmã ficou. E o, o meu patrão, o meu antigo patrão, ele tinha sumido. Ele tinha desaparecido, né? Ele foi embora. E aí eu olhei pro céu. Aí todo mundo olha pro céu. As pessoas começaram a olhar pro céu. Olhando pro céu, gritava, gritava, gritava. E de repente, quando eu olhei pro céu, eu via tipo como se fosse umas naves espacial. Agora, eu vou te falar, eu vou te explicar sobre essas naves, sobre essas coisas que eu vi no céu, quando eu olhava pro céu. E essa irmã tava perplexa, assim, ela chorava. E ela chorava. Aí o que que veio na minha cabeça? Quando eu olhei pro céu, eu vi aquelas coisas andando pra lá e pra cá. Aquele clarão, aquelas coisas girando, aqueles monte de luz, umas luzes coloridas. Aí o que que veio na minha cabeça? O projeto Blue Beam. Se você for pesquisar lá no YouTube, você vai ver. Projeto HARP, projeto Blue Beam. Umas coisas que a NASA já está preparando, né? Inclusive, acho que já até preparou. Para quando Jesus, assim que Jesus voltar, a igreja for arrebatada, né? Eles já vêm com isso, entendeu? Por que eles estão preparando isso? Porque eles sabem, muita gente sabe, muitos deles sabem que o arrebatamento vai acontecer, que a palavra de Deus está se cumprindo, que as coisas vão se cumprir, né? Então o que que eles já estão fazendo? A nova ordem mundial, esses povo aí, o diabo, Satanás, aliado com eles, então já estão preparando algumas coisas para enganar o povo que vai ficar, entendeu? Para tentar, mas aqueles que são de Deus realmente, aqueles que já serviram a Deus, que não forem, que ficarem, né? Esses não vão ser enganados, eles vão saber que aquilo é uma farsa, aquilo é uma mentira, entendeu? Então o que acontece? Eu olhei pro céu e vi aquele monte de coisa, imediatamente veio na minha cabeça. Aí eu peguei, chamei essa irmã e falei: ó, irmã, fica calma, porque realmente vai acontecer isso. Vai ter um arrebatamento falso, né? Algumas pessoas vão sumir, só que, tipo assim, não fica preocupada. Vai ter um arrebatamento falso e eles vão fazer isso aí mesmo no céu, né? Eles já estão preparando aí, né? Pra enganar a gente. Fica calma. Aí ela chorou. Essa irmã chorou e falou: ai. Aí, só que eu vi que no coração dela ela tava muito preocupada. Aí, o que acontece? Conversei com ela, né? Aí fui mais pra frente, andei um pouquinho assim mais pra frente. E pra minha surpresa, eu vi uma irmã da igreja. Essa irmã eu conheço ela e o marido dela, o esposo dela, inclusive eu gosto muito dele, né? Eu amo ele, a vida dele. E esse casal, a esposa estava grávida, né? Eu não sei se está agora, né? Eu não sei se agora ela está grávida, mas no meu sonho ela estava grávida e já estava assim, até com uma barriga avantajada. E ela estava deitada ali, passando mal. Tinha gente abanando ela, né? Tinha um pessoal abanando ela e ela passava mal. E só que ela estava assim numa posição como se fosse ganhar neném, né? Ela estava de calça e tal. E tava numa posição como se fosse ganhar neném. Mas o que acontece? O neném já não estava na barriga dela. Por que não estava na barriga dela? Porque a grávida, quando ela tá grávida de 7 a 8 meses, a barriga tá avantajada, né? Tá pra frente e tal. Mesmo quando a pessoa deita, a barriga fica pra cima. E a cena que eu vi ali foi muito aterrorizante. A barriga dela estava caída pro lado. Tava mole, como se tivesse alguma coisa. Como se uma bexiga tivesse murchado. Como se alguém tivesse pegado esse bebê de lá de dentro, entendeu?
Me dá força, Senhor, para continuar. Então ela tava, né? Ela, ela tava ali passando mal e o neném, sem o neném na barriga. E ela também não tinha ido, o marido dela tinha sumido. Eu não vou falar o nome, irmão, porque, né? Os irmãos às vezes podem achar que eu tô brincando, que é coisa da minha cabeça, mas o sonho foi muito real, irmão. Foi demais, irmão. Acordei chorando, acordei assustado, corri pros pés do Senhor. Agora eu entendo por que você ficou, né? Vamos recapitular. O que eu entendo é porque Jesus ele é bom, né? Deus é fiel, irmão. Deus ele é fiel. Só que assim a gente não é fiel. Tem hora que a gente dá umas escapadinhas, né? Vai viver um pouquinho o mundo assim. Não digo assim, eu tô falando assim. Não tô falando só por mim, entendeu, irmão? Não que eu esteja curtindo o mundo e tal, fazendo assim. Assim, irmão, o que eu falo ao meu respeito é deixar de orar, irmão, sabe? Ter oportunidade de ir nos cultos, sabe? Ter oportunidade de ir pra oração e não ir. Tô falando do meu ponto de vista, né? Eu não quero ser hipócrita e nem grosso, né? Nem insincero, né? Tô falando a minha sinceridade. Deixar de ler a palavra pra ficar assim treinando, malhando, sabe? Deixar de ler a palavra pra ficar na internet. Deixar de ler a palavra pra fazer outras coisas que não interessa a Deus, sabe? Não agrada a Deus. Deixar de fazer as coisas pra Deus, sabe? Isso também afasta a gente de Deus, irmão. É isso que eu quero que os irmãos entendam, entendeu? O tempo que a gente vive, a gente tem que se apegar demais a Deus. É desapegar das coisas materiais, irmão. Dar mais tempo pra Deus. Pô, eu pedi tanto. Por que eu falei que é meu ex-patrão, né? Até uns tempo atrás eu tava trabalhando. Mas eu pedi tanto pra Deus abrir outra porta de emprego que realmente Deus fez um reboliço lá. Por quê? Eu queria mais tempo pra Deus. Eu queria estar mais na igreja, estar mais com os irmãos, estar mais em casa também. Aí Deus fez um reboliço lá na empresa, eu saí de lá, né? Saí de lá. E eu creio que Deus está abrindo outra porta aí. E a porta que eu peço pra Deus é assim, eu não vou correndo pra qualquer uma, sabe? Pra ficar até tarde, pra não ter tempo pra nada. A porta que eu tô pedindo pra Deus é essa, é ter mais tempo pra Ele, sabe? Não importa se ganhar um pouquinho a menos, né? Meu, o objetivo do homem qual que é? A, pra que Deus criou o homem? Pra quê? Pra viver só, comer dessa terra, desfrutar dessa terra, dos prazeres e pronto, acabou. Deus não criou o homem pra isso, irmão. Deus criou o homem pra ser eterno. Deus criou o homem pra ser, para fazer parte dele, do reino dele, entendeu? Adão pecou, mas fomos destituídos da glória do Senhor. Amém, irmão. Mas bola pra frente, vamos fazer nossa parte, vamos se doar mais pra Deus, sabe? Vamos deixar um pouquinho de lado essas coisas, internet, prazer, sabe? Jejuar um pouco. Não tô falando de jejuar de comida, irmão. Tô falando de jejuar só de comida. Deixar um pouco de, sabe? Deixar um pouco os prazeres de lado, irmão. Deixar um pouco de sexo, essas coisas, sabe? Ler um pouco mais a palavra, orar mais um pouco, né? Daniel orava 3 vezes por dia. Eu tava até nesse propósito, irmão. E Deus fez coisas tremendas. De repente, quando vai ver, hora de manhã, hora de tarde, aí não ora à noite, ou ora à noite, não ora à tarde, hora de manhã, não ora à tarde, depois não ora mais à noite. Aí vai virando aquela salada, sabe? Vai virando aquela bagunça.